Peppa Pig já tem tantos episódios que até os fãs mais dedicados provavelmente não assistiram a todos. São quase 400 ao longo de quase 20 anos de exibição. Mas você sabia que esse desenho tão popular está repleto de segredos ocultos que só os olhares mais atentos conseguem perceber? Mascotes vampiros. Começando com um mistério que envolve a Madame Gazela e seus adoráveis porquinhos da Índia. Já sabemos que a professora da Peppa é provavelmente uma vampira. Embora o desenho nunca tenha afirmado isso diretamente, há tantas pistas que fica quase impossível negar. Lembra daquela cena em que a Peppa comenta que ela não tem reflexo no espelho? Pois é. Agora pense nos porquinhos da Índia dela. Você nunca se perguntou se esses mascotes também podem ser criaturas da noite? Afinal, eles parecem ter uma rotina bem peculiar. A tabela de alimentação deles, por exemplo, mostra que eles comem muito mais durante a noite do que de dia. Isso é estranho para animais comuns, mas faria todo o sentido se fossem vampiros. Além disso, a Madame Gazela cuida deles de forma quase obsessiva. Ela até os acompanha na hora de dormir. Se esses animais só fossem bichinhos normais, por que precisariam de tanta atenção noturna? Talvez o motivo seja que eles fiquem mais ativos à noite e não durante o dia como os outros personagens. Agora pense, o que esses monstrinhos podem fazer se não forem escovados ou bem tratados? Essa é uma pergunta que talvez seja melhor não responder. São pequenos detalhes escondidos nos episódios que revelam um lado totalmente diferente da história que conhecemos. Hoje, vamos desvendar 9 segredos que você provavelmente nunca notou em Peppa Pig. Mandy Mouse. Outra personagem que guarda um segredinho sombrio é a Mandy Mouse. Ela é bem diferente dos outros porque precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, o que é uma excelente forma de incluir representação para pessoas com deficiência. Mas ao olhar mais de perto, percebemos algo bem curioso. A Mandy é uma rata que age como uma humana, assim como a maioria dos personagens do desenho. Mas já reparou que o mundo da Peppa também tem porquinhos da Índia que são bem parecidos com os animais reais? Esses bichinhos aparecem em várias cenas como mascotes e nunca interagem como humanos. Estranho, não? E aqui vem a questão. Tanto ratos quanto porquinhos da Índia são roedores. Então, por que alguns roedores são humanizados enquanto outros não? Uma possível explicação é que os ratos também sejam animais normais, e a Mandy seja uma exceção. Agora vem a parte mais sombria. E se a Mandy Mouse, antes de ser humanizada, era apenas um ratinho comum que sofreu experimentos? Ratos costumam ser usados como cobaias em laboratórios. Talvez esses experimentos a fizeram evoluir, mas com um grande preço. Ela perdeu os movimentos das pernas e precisou da cadeira de rodas. Quem diria que a Mandy Mouse, com seu jeitinho meigo, poderia ter um passado tão macabro? Mesmo universo. Agora, vamos explorar um segredo que vai deixar muitos fãs de queixo caído. Você sabia que Peppa Pig e o Reino Mágico de Ben e Holly compartilham o mesmo universo? Parece incrível, mas há evidências de que esses dois mundos estão conectados. Para começar, ambos os programas foram criados pela mesma dupla de cartunistas, Neville Astley e Mark Baker. Isso por si só já seria um indício, mas não é só isso. Existem várias referências ao Reino Mágico dentro do mundo da Peppa. Em alguns episódios, é possível ver imagens dos personagens Ben e Holly espalhadas pelos cenários. Além disso, o pirata do Reino Mágico, conhecido como Barba Vermelha, tem uma aparência muito parecida com o pirata de Peppa Pig. Não é difícil imaginar que eles podem ser parentes distantes. Ou quem sabe, o pirata de Peppa seja o próprio Barba Vermelha disfarçado como um humano usando alguma magia. Seja como for, isso confirma que o mundo da Peppa não é tão simples quanto parece. Talvez, há um reino mágico inteiro coexistindo com a família da porquinha. Você acredita nessa teoria? E se você acredita nessa possibilidade ou não, mas gosta de mistérios assim como a gente, comenta aqui embaixo os segredos. Ilha Pirata. Já parou para pensar que a cidade da Peppa pode não ser apenas uma cidade comum, mas na verdade parte de uma ilha pirata? Isso pode parecer loucura à primeira vista, mas faz total sentido quando analisamos alguns detalhes do programa. Primeiramente, o desenho frequentemente faz referência à pirataria, como se fosse algo comum para os moradores da cidade. Até mesmo um pirata aparece em um dos episódios, sendo conhecido apenas como pirata. O curioso é que ninguém parece se impressionar muito com ele, como se fosse normal um pirata caminhar tranquilamente pelas ruas da cidade. E isso não é tudo. O comportamento do pirata e a falta de ação das autoridades locais mostram que ele está muito à vontade ali. Em uma cena, por exemplo, vemos o pirata andando calmamente, sem que ninguém questione de onde vieram os tesouros que ele carrega. Claramente, ele não encontrou aqueles tesouros de forma honesta, né? Se essa teoria estiver certa, a cidade da Peppa pode ser uma espécie de porto seguro para os piratas. Eles utilizam a ilha para descansar, vender mercadorias e até mesmo escapar das autoridades. Afinal, os policiais da cidade parecem ser bem ingênuos e incapazes de perceber o que está acontecendo. Agora, se tudo isso é verdade, dá para imaginar quantos segredos esse lugar esconde. Será que tem outros piratas escondidos por aí? E mais,
Será que a família Pig sabe desse passado misterioso? Isolamento. A cidade da Peppa sempre foi retratada como um lugar tranquilo, rodeado por montanhas e distante do movimento das grandes metrópoles. Mas você já parou para pensar que talvez esse isolamento seja mais do que uma simples escolha de estilo de vida? Quando comparamos os episódios em que os personagens viajam para lugares como Londres ou Nova York, percebemos que o contraste é enorme. Enquanto essas cidades são vibrantes e cheias de vida, o ambiente da Peppa parece estar preso no tempo, como se fosse intencionalmente separado do resto do mundo. Esse isolamento, no entanto, parece ser mais do que geográfico. Em um episódio, por exemplo, a senhora Ovelha consegue um emprego que a obrigaria a se mudar junto com sua filha, Suzy Ovelha. Tudo parecia resolvido, até que ela recebe uma ligação informando que o emprego não está mais disponível. Bem estranho, né? Essa situação dá a entender que há algo ou alguém que não quer que os moradores deixem a cidade definitivamente. Viagens temporárias, como a ida da família Pig aos Estados Unidos, são permitidas, mas a ideia de partir para sempre parece impossível. É como se houvesse uma força misteriosa mantendo todos presos ali. E se isso for verdade, talvez seja por isso que a tia Dottie raramente visita a família Pig. Será que ela percebeu algo estranho e decidiu se manter distante? Problemas climáticos. Se tem uma coisa estranha no mundo da Peppa, é o clima. Você já notou como as nuvens, o sol e a lua se comportam de maneira bem peculiar? As nuvens, por exemplo, se movem de forma quase mecânica, como se estivessem sendo controladas por algum mecanismo. Não parecem ser feitas de gases flutuando livremente, como vemos na vida real. O mesmo acontece com o sol e a lua. Em nenhum momento nos episódios eles aparecem juntos no céu, algo que seria perfeitamente normal na vida real. Às vezes, ao entardecer, conseguimos ver o sol e a lua ao mesmo tempo, mas no universo da Peppa isso nunca acontece. Por quê? Uma teoria interessante é que todo o céu da Peppa é artificial. Isso mesmo. Tanto as nuvens quanto o sol e a lua podem ser criações de máquinas, utilizadas para substituir uma atmosfera real que foi destruída. A destruição da atmosfera pode ter ocorrido por causa de um acidente catastrófico. Talvez tenha sido uma guerra entre humanos e animais, ou até mesmo um desastre envolvendo tecnologia de grande escala. Se essa hipótese for verdadeira, isso explicaria por que os personagens dependem de máquinas para controlar o clima e até mesmo para respirar. Já vimos que personagens como o Sr. Coelho têm habilidades para criar máquinas incríveis. Então, faz sentido que os cientistas desse universo tenham desenvolvido tecnologias para manter o clima e o ar habitável. Agora que você sabe disso, vai olhar para as nuvens da Peppa com outros olhos, né? Ah, e antes de seguirmos para o próximo segredo, já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe das teorias mais incríveis sobre Peppa Pig. Tartaruga sobrenatural. Você já percebeu algo curioso em Peppa Pig? Tem animais que são super humanizados, como os personagens principais, mas também existem bichos que são completamente normais. Essa diferença é estranha e, ao mesmo tempo, super intrigante. Um exemplo perfeito é a tartaruga da Doutora Hamster. Olhando de primeira, ela parece apenas um bichinho comum, mas isso não é bem assim. Afinal, quem já viu uma tartaruga escalar uma árvore inteira completamente sozinha? Nós sabemos que um esquilo ou até uma lagartixa conseguem escalar superfícies com facilidade, mas uma tartaruga? Isso desafia tudo o que entendemos sobre esses animais. Talvez o bichinho de estimação da Doutora Hamster tenha algum tipo de habilidade especial ou até mesmo poderes sobrenaturais. Que outra explicação poderia justificar algo assim? Vovô Pirata. Agora vamos falar sobre o Vovô Pig, mas de um jeito bem diferente. Você sabia que há muitas pistas espalhadas na série que sugerem que ele pode não ter sido apenas um simples marinheiro? Isso mesmo, existem várias coincidências estranhas que indicam que no passado ele pode ter sido um pirata de verdade. Por exemplo, ele tem um papagaio chamado Polly. Tudo bem, papagaios são animais legais, mas eles também são um símbolo super comum de piratas, que adoravam andar com essas aves no ombro. E se você acha que isso é apenas uma coincidência, espere até ouvir essa. Tem um episódio onde o papai Pig dá ao George um chapéu de pirata que ele guardava. Agora, por que um marinheiro teria um chapéu desses? Historicamente, marinheiros e piratas eram inimigos mortais. Dá para pensar que talvez ele tenha pego o chapéu de um pirata que derrotou, como um troféu. Mas se fosse isso, por que ele deixaria o neto brincar com ele? E mais, que tipo de marinheiro colocaria uma bandeira com um esqueleto no próprio barco? Algo que é tão característico dos piratas. Mesmo que seja só uma brincadeira, não seria mais apropriado brincar de marinheiro com os netos? Gangster. E se o passado do Vovô Pig fosse ainda mais obscuro? Parece que ele não foi apenas um pirata na juventude. Existem indícios de que ele pode ter levado uma vida criminosa de forma bem ampla. Isso mesmo, gangster. A Vovó Pig já comentou que ele andava de moto antigamente, inclusive que ela adorava essa época. Mas é interessante notar que ele sempre fala disso com um tom de vergonha ou desconforto. Quando vemos o flashback, parece que o motivo de vergonha é porque ele usava jaqueta de couro e seguia a moda rebelde do momento. Mas espere um pouco.
Se o cara aparentemente já foi um pirata, por que teria vergonha de usar uma jaqueta ou andar de moto? Talvez a vergonha venha de algo mais grave. Naquela época, gangues de motoqueiros eram muito populares e nem sempre tinham a melhor reputação. Quem sabe ele não fazia parte de uma dessas gangues antes ou depois da sua vida como pirata. Isso explicaria muito sobre o jeito misterioso do vovô Pig e o porquê ele evita falar abertamente sobre o passado. Tudo que vimos até agora, fica claro que o mundo da Peppa é realmente repleto de vários segredos incríveis. Não quer parar por aqui? Nós temos 2 vídeos incríveis te esperando na tela. É só clicar em um deles para continuar se divertindo. Valeu e até a próxima!